As medidas de segurança em seu perímetro são as primeiras defesas físicas que um intruso encontrará. A esperança é que eles vão parar por aí, embora é claro que você deve planejar como se eles não parassem. É importante reconhecer que seu perímetro não se limita a apenas uma linha imaginária em torno de sua casa ou retiro. Em vez disso, como discutimos anteriormente, você deve incorporar diferentes camadas dentro de seu perímetro. Pense mais nisso como a pista de sua escola local. Sua casa fica no centro do campo interno da pista, com a pista pavimentada marcando o perímetro. Para continuar com essa analogia, o perímetro deve consistir em várias faixas de medidas de segurança, cada uma das quais é uma camada de segurança. Existem três tipos essenciais de defesas para incorporar em seu perímetro. Obstáculos são coisas que retardam ou param o invasor, como barreiras. Os sistemas de detecção incluem coisas como sistema de alarme e outras medidas de alerta precoce. O terceiro elemento é a resposta que você e sua equipe dá às ameaças, à medida que elas se revelam. Definindo o perímetro. O primeiro passo para defender seu perímetro é defini-lo. A área a considerar seu perímetro é tudo que se estende para fora de sua porta. Você precisará dar uma boa olhada em sua localização específica e levar em consideração as capacidades realistas de sua equipe para determinar onde seu perímetro termina. Obviamente, isso não pode ir até o horizonte na maioria dos casos, mas em uma área rural, o perímetro pode se estender por algumas centenas de metros ou mais em todas as direções. Em uma área urbana, provavelmente não terá mais do que uns 200 metros, na melhor das hipóteses. Você precisa ser brutalmente honesto consigo mesmo no que diz respeito a esse aspecto de planejamento de segurança. Seria um erro caro acreditar que você, seu cônjuge e 2 filhos podem realisticamente proteger um perímetro que se estende por milhares de metros em todas as direções. Haverá muitas lacunas no perímetro, lacunas que serão exploradas em algum momento. Defina seu perímetro como uma área onde você pode realmente tapar todos os buracos e impedir todos, exceto os agressores mais determinados. Lembre-se também de que, em um mundo pós-colapso, talvez você não precise levar em consideração os limites de propriedade. Se as casas em todos os lados de você forem abandonadas, você pode considerar estender seu perímetro para incluí-las. Mesmo se estiverem ocupados, você deve abordá-los e discutir a incorporação de seus quintais e propriedades em seu perímetro. Obstáculos. Os obstáculos são geralmente defesas passivas. Alguns obstáculos existem apenas para atrasar e frustrar os agressores. Outros têm como objetivo canalizar os invasores para uma área que você possa controlar melhor. O ideal seria cercar sua casa com paredes de concreto de 3 metros de altura e alguns metros de espessura, cobertas com arame farpado e um forte portão de metal que dá acesso para dentro e para fora. No entanto, posso imaginar como essa sugestão seria recebida na mesa de jantar da família no domingo à noite. Porém, realisticamente, existem várias opções disponíveis para a construção de cercas e outras barreiras. Cerca. Contanto que você tenha o terreno para fazer isso, você pode começar com uma boa sebe espessa. O bucho é uma ótima opção para esse fim. Quando você pensa nas grandes esculturas de topiaria ou mesmo nos labirintos, muitas vezes são de bucho. Eles podem crescer cerca de 4,5 metros de altura. Embora uma cerca viva de bucho ou qualquer outra planta não pare um caminhão, lembre-se de que o objetivo dos obstáculos é diminuir o agressor para que você tenha tempo de reagir. Um caminhão vindo em seu perímetro será facilmente detectado de qualquer maneira, certo? A ideia aqui é canalizar seus invasores para áreas que você pode controlar com mais facilidade. Outra vantagem das barreiras naturais, como sebes, é que elas não parecerão deslocadas na maioria dos locais. Não vai dar a impressão de que você tem algo a esconder, agora ou mais tarde. O bambu é outra excelente barreira natural. Cresce bastante rapidamente e, quando plantado perto um do outro, cria uma cerca que requer um esforço considerável para ser violado. Cercas. Uma das cercas mais baratas seria o elo da corrente. No entanto, por motivos de segurança, você recebe o que pagou. Mesmo um intruso moderadamente determinado poderia escalar uma cerca de arame em questão de minutos. Cubra com arame farpado e você aumentará a dificuldade, mas ainda não será intransponível a longo prazo. 1 ou 2 minutos com um alicate seria tudo o que seria necessário para fazer uma fenda grande o suficiente para passar. Mas aquele minuto ou 2 podem ser suficientes para você tomar outras medidas. Outra opção é construir sua cerca de madeira. Ainda não é muito caro, mas realisticamente é ainda mais fácil de derrotar do que o elo da corrente. Um machado ou motosserra, embora barulhentos, dificultará o trabalho de uma cerca de madeira.
Além disso, é difícil e muito mais caro construir uma cerca alta o suficiente para considerá-la razoavelmente segura. Paredes. Paredes de tijolo e concreto são excelentes opções de segurança, mas você vai pagar caro, a menos que seja capaz de fazer o trabalho sozinho. Isso não seria recomendado, a menos que você realmente saiba o que está fazendo. Cobrir com vidro quebrado embutido no concreto é um toque tradicional e funciona bem. Mas uma parede de concreto grossa e bonita provavelmente não combinará muito bem com a associação do proprietário, o conselho do condomínio ou os vizinhos, apenas alimentando o pensamento deles. Sacos de areia, detritos e entulhos. Com o tempo e esforço, bem como um pouco de planejamento prévio, o morador urbano poderia colocar barreiras de sacos de areia, improvisados com materiais recolhidos ou sacolas de lona reais compradas com antecedência e armazenadas para esse fim. Adicione a provável abundância de móveis antigos e outros detritos que podem ser retirados de casas e prédios de apartamentos próximos, e uma cerca que é quase impenetrável pode ser montada rapidamente. Não negligencie a possibilidade de empurrar ou rebocar veículos inoperantes e usá-los como base para sua barreira primária. Negação de área. A negação de área é um conceito que você tenta reduzir ou eliminar a capacidade dos invasores de chegar até você por meio de certas áreas. Em essência, você nega a eles acesso a partes específicas de seu perímetro. A negação de área entra em jogo essencialmente por meio de dois cenários. A primeira é: se você tiver uma parte de seu perímetro que não é facilmente mantida sob vigilância durante as atividades do dia a dia. Um ponto cego como esse seria um ótimo lugar para um sistema de negação de área. O segundo cenário envolveria afunilamento, em que você tenta mover seus agressores para uma área que você possa defender com mais facilidade. Afunilando. O objetivo do funil é simples. Você deseja conduzir seus agressores para uma área onde haja uma linha de fogo desimpedida. Com uma combinação de obstáculos, negação de área e afunilamento, você pode manter o controle da situação. É aqui também que um pouco de psicologia pode entrar em jogo. Dê uma boa olhada no local de seu retiro. Onde você quer que os seus agressores estejam? Não limite a um único local. Escolha alguns pontos onde a maioria de sua equipe terá uma visão clara. Talvez a entrada de sua garagem, o gramado da frente ou o pátio em frente ao prédio sejam bons. Depois de determinar essas zonas de destruição, pense em como um invasor se aproximaria de sua casa. Faça uma rotação em 360 graus e considere todos os ângulos. Aqui está um exemplo de cenário para ilustrar como funciona um funil. Digamos que se uma força de ataque estivesse vindo do sul, eles provavelmente se agachariam primeiro atrás da cerca viva ao longo daquele lado da propriedade. Estrague essa opção através do uso de medidas de negação de área. Saindo desse local com pressa, os agressores irão para a esquerda ou para a direita. A maioria das pessoas irá, quando puder escolher, seguir o caminho que parece mais fácil. Se você quiser afunilá-los mais perto da entrada de automóveis, faça com que o caminho na direção oposta pareça mais difícil. Empilhar pilhas de lixo resolverá um problema. Não use algo que forneça a cobertura, pois você não quer oferecer a eles nenhum tipo de proteção. Mantenha-os em movimento estragando cada cobertura possível ou local de ocultação com o uso de recusa de área adicional. Uma vez que a maior parte dos agressores alcançou a zona de morte escolhida, execute qualquer ação que julgar necessária. Existem dois tipos de sistemas de negação de área, letais e não letais. A menos que haja membros de seu grupo com experiência excepcional no manuseio de explosivos e também tenham acesso legal aos materiais necessários para armazená-los com segurança e com antecedência, sugiro que você se concentre na abordagem não letal. Lembra da SEB de bucho que discutimos na sessão de barreira? Você também pode usá-la para negação de área. Em uma área urbana ou suburbana, simplesmente fazer pilhas de metal enferrujado e quebrada ou madeira esmagada terá o mesmo propósito. A ideia é tornar a área de seu perímetro muito difícil de cruzar facilmente, o que obriga os agressores a encontrar outra área que pareça uma opção mais fácil. Armadilhas. Uma ideia que se enquadra na categoria de negação de área é o que podemos chamar de armadilha explosiva. Por exemplo, digamos que você tem uma cerca do lado cego de sua propriedade. Se você tiver os meios para fazer isso, considere cavar uma pequena trincheira paralela à cerca. Coloque-o a cerca de 1 metro do interior da cerca. A vala pode ter até 1 metro de largura e 600 centímetros de profundidade. Forre-o com metal quebrado e enferrujado, tábuas com pregos e outras surpresas. No escuro, não será visto facilmente e alguém que pular a cerca e pular no chão, ou correr para passar por um buraco que acabou de fazer na cerca, terá um despertar. É verdade que pode funcionar apenas com as primeiras 1 ou 2 pessoas que vierem por ali, mas seus gritos de surpresa e dor denunciarão sua posição.
Essa ideia funciona ainda melhor se você tiver uma maneira de esconder a vala, transformando-a em um poço raso para armadilha estilo punch. Os invasores podem tentar tirar vantagem de alguma das medidas de negação de sua área, usando-as como cobertura ou ocultação. Você pode mitigar esse risco usando armadilhas. Por exemplo, espalhe cacos de vidros quebrados no chão atrás de sua cerca viva. Cubra o vidro com folhas e provavelmente não será notado até que o agressor se agache ou se deite nele. Uma observação aqui: cobertura versus ocultação. Há uma grande diferença entre os termos cobertura e ocultação. A cobertura protegerá um contra o fogo. Os exemplos incluem paredes grossas, árvores grandes e pedregulhos. A ocultação, por outro lado, apenas o esconde, mas fornece pouco ou nenhuma proteção. Uma SEB pode fornecer excelente ocultação, mas capacidade de cobertura absolutamente zero. A abordagem letal. Se você decidir ir com opções letais para negação de área, você precisará garantir que cada membro de sua equipe saiba exatamente onde os dispositivos estão, para evitar acidentes. Mencionarei uma opção possível para explorar um dispositivo de negação de área letal. Tenho razões para acreditar que se você pegasse um pequeno frasco de perfume do tamanho de uma bola de golfe e o enchesse com pólvora negra e em seguida o detonasse com a corrente de uma bateria de lanterna, seria poderoso o suficiente para basicamente vaporizar uma caixa de correio de madeira. Obviamente, implementar um dispositivo tão potente não é algo para se fazer de maneira casual. Alarmes e sistema de vigilância. Tendo em mente que um dos principais objetivos de proteger o perímetro é ganhar tempo para enfrentar e derrotar um inimigo, faz sentido colocar em funcionamento vários dispositivos que o alertarão de presença de um invasor. Alarmes que dependem de eletricidade para funcionar podem funcionar a curto prazo, mas sem um meio confiável de acioná-los, eles acabarão sendo não muito mais do que uma decoração interessante. Isso não significa que você deve descartar totalmente seu uso. Lembre-se de que você precisará de meios eletrônicos e manuais para detectar intrusos. Vários tipos de sistema de alarme e vigilância podem ser adquiridos de forma bastante barata hoje, e os preços continuam caindo. Muitos dos sistemas baseados em câmeras são vendidos com 3 ou 4 câmeras, além de um gravador digital. Você simplesmente fornece um pequeno monitor para observar a atividade. A maioria das câmeras vendidas para essa finalidade são sem fio, portanto não há necessidade de colocar cabos coaxiais em todos os lugares. No entanto, o sinal transmitido pelas câmeras muitas vezes não é tão forte, então você precisará experimentar um pouco para determinar o alcance real disponível para você. Se você colocasse uma câmera no final da entrada de automóveis e também instalasse um alarme de feixe de laser, algo comumente disponível em lojas de eletrônicos comerciais, você poderia determinar rapidamente se era um animal ou um intruso vindo em sua direção. Em uma área urbana, você pode colocar dispositivos de alerta precoce nos edifícios adjacentes ao seu. Coloque-os dentro das portas e janelas no nível do solo e você será avisado se os invasores tentarem abrir uma janela nesses prédios, antes de vir atrás de você. Esses dispositivos podem ser tão complexos quanto câmeras secretas ou tão simples como fios amarrados a latas com pedrinhas dentro. Use o que está disponível para você. O importante é evitar lados cegos em sua defesa. Pessoalmente, gosto do que podemos chamar de alarmes silenciosos. Com isso, quero dizer um alarme que soará em um receptor separado, em vez de onde a violação foi feita. Isso lhe dará a oportunidade de estar ciente de um intruso sem que ele saiba que você foi alertado sobre sua presença. Isso também ajuda a prevenir que qualquer pessoa que tenha sua área sob vigilância de saber onde estão os fios de disparo e outros dispositivos se foram disparados acidentalmente por animais selvagens, por exemplo. Tripwires. Nada mais que um fio esticado próximo ao solo, operando uma armadilha, explosão ou alarme quando acionado, e servindo para detectar ou prevenir a entrada de pessoas ou animais em uma área. Existem algumas abordagens do it yourself para esse sistema de alarme, pelo menos em termos de como os alarmes são acionados. Um método usa apenas um prendedor de roupa de mola simples. Conecte os fios do seu dispositivo de alarme às mandíbulas do prendedor de roupa. Coloque um pequeno pedaço de plástico entre as garras, evitando que os fios se toquem. Um arame é conectado a esse pedaço de plástico e amarrado onde você deseja colocar o alarme. Então, quando o arame é preso, ele puxa o plástico de prendedor de roupa, fazendo com que as mandíbulas se fechem, completando o circuito elétrico e ativando o alarme. Esta é uma excelente abordagem de baixa tecnologia para configurar sistemas de alarme. Se você amarrar este arame no interior de sua cerca, a alguns centímetros do topo e vários centímetros para fora, qualquer pessoa que tenta pular a cerca será detectada.
Algo a se ter em mente sobre os arames é que eles podem ser facilmente detectados se estiverem expostos. Enfrentar um tripwire geralmente é apenas uma simples questão de passar por cima dele. Se você tiver uma área onde deseja implementar um arame, como o espaço entre dois edifícios externos, certifique-se de ocultá-lo de alguma forma. Passe-o por um pincel ou algo que possa colocar no chão. Você vai querer que este esconderijo seja pelo menos alto o suficiente para que alguém não possa passar por cima facilmente, mas pequeno o suficiente para que eles se sintam seguros ao movê-lo para o lado, um movimento que ativará o alarme. Vigia, atiradores e observadores. Acima de qualquer dispositivo que você implementar, você deve postar vigia se puder. Posicione-os onde eles têm uma visão mais ampla possível e forneça-lhes uma maneira de comunicar quaisquer ameaças possíveis para o resto da equipe. Idealmente, o seu vigia também será adepto do tiro de longo alcance e agirá como um franco atirador conforme necessário. Seleção de alvo do atirador. Se você tiver um ou mais membros de sua equipe atuando como franco atirador, certifique-se de que eles não sejam apenas um bom atirador, mas também saibam no que atirar. Uma coisa em que o atirador deve se concentrar é em eliminar os líderes de uma força invasora. Ao perder sua liderança, eles provavelmente perderão a coesão em seu ataque, sofrendo confusão e uma repentina falta de moral e confiança. Normalmente, o líder do grupo estará localizado no meio da força, no que ele acredita ser um local bem protegido. O líder não será a primeira pessoa a ultrapassar o muro. O líder precisa dirigir as ações daqueles que comanda. Isso significa que alguma forma de comunicação precisará estar em vigor. Você pode ver alguém com ouvido no rádio com frequência, ou pode ver vários corredores, indo e vindo do local do líder. Procure a pessoa que parece estar falando mais. Em um grupo formalmente organizado, o líder geralmente é pelo menos um pouco mais velho do que aqueles que comanda, geralmente tendo avançado na cadeia de comando por um período de vários anos. Em um mundo pós-colapso, no entanto, esse pode não ser o caso, então não há garantia de que mirar nos membros mais velhos do grupo de ataque alcançará o líder. Se os recursos permitirem, certifique-se de emparelhar o vigia ou atirador com um observador. Para nossos propósitos, o trabalho dessa pessoa é, antes de mais nada, proteger o atirador. Enquanto o atirador está se concentrando em tirar a liderança da força oposta, o observador mantém os olhos mais perto de casa e vai certificar-se de que ninguém está se aproximando do posto do atirador. Em uma capacidade militar, o observador também estaria observando os tiros feitos pelo atirador e ajudando a ajustar sua mira conforme necessário. No entanto, em um mundo pós-colapso, é duvidoso que seu atirador esteja fazendo os disparos de 600 jardas, que podem exigir um segundo par de olhos. Lembre-se de que a posição de vigia/atirador não precisa necessariamente estar dentro do seu perímetro. Se houver um prédio de apartamento vazio em frente a você, dá uma olhada no quarto ou quinto andar, será um ótimo ponto de vista. Em uma área rural, uma posição em uma colina alta, com vista para o retiro, servirá perfeitamente. Desvio e engano. Provavelmente a estratégia de ataque mais comum que você enfrentará é o desvio. Ela vem em muitas formas e muitos de vocês provavelmente fez alguma forma isso uma vez ou outra, talvez quando brincava de exército quando crianças. A ideia básica é que enquanto seu alvo está lidando com alguma distração, você envia um grupo para atacar pela lateral ou por trás. Por exemplo, um pequeno grupo envolve o alvo no portão da frente ou na garagem. Eles chamam a atenção de alguma forma, talvez agindo como uma família que está apenas procurando um pouco de comida. Enquanto o pessoal lá dentro está lidando com a situação, uma força secundária se aproxima da retaguarda e espera pegar o alvo de surpresa. Como alvo potencial, ao ver alguém descendo a calçada ou tentando entrar no perímetro, não importa o quão inocente pareça, você deve fazer tudo o que puder para manter os olhos abertos em todas as direções. Desconfie de qualquer tipo de distração ou diversão. Mesmo as aparências mais inocentes podem enganar. Imagine isso. Cerca de 4 meses depois que a sociedade essencialmente desmoronou, você e sua família estabeleceram uma espécie de rotina e estão sobrevivendo. Um dia, um menino e uma menina vêm caminhando para o seu perímetro. Eles estão desgrenhados, sujos e muito magros. É difícil dizer com certeza devido a toda a sujeira, mas eles parecem ter talvez 9 ou 10 anos. O que você faz? Claro, você se sente mal por eles. E dado o estado do país, eles podem muito bem ser legítimos, mas eles também podem estar lá para sentir suas defesas, para ver o quão perto eles podem chegar antes de serem parados. Caramba, eles podem estar armados ou carregando uma bomba. Sua melhor aposta nessa situação
é detê-los bem além do seu perímetro, se possível. Dê a eles instruções sobre onde podem encontrar ajuda se essa localização for conhecida. Se, por algum motivo, você for absolutamente obrigado a fornecer assistência a essas pessoas, faça por sua própria conta e risco. Planejando à frente. O componente final da defesa do perímetro é planejar com antecedência como você responderá aos alarmes e outros alertas. Quando um alarme toca, você não quer que sua equipe corra sem rumo, gritando uns com os outros. Em vez disso, você deseja que eles respondam com rapidez, eficiência e fluidez. Naturalmente, parte desse planejamento depende dos recursos disponíveis para você. Um retiro com algumas dezenas de membros será capaz de responder de uma maneira muito diferente do que uma família de 4 pessoas. Em qualquer caso, porém, o planejamento é fundamental. Cada membro de sua equipe deve ter responsabilidades bem definidas durante uma resposta à intrusão. Essas funções precisarão ser discutidas em detalhes e treinadas até que se tornem automáticas. Identificar a ameaça. Se o alarme estiver em um local onde você não pode determinar imediatamente quem ou o que disparou, a identificação da ameaça potencial terá prioridade. Como parte de seu planejamento de resposta, determine os locais seguros a partir dos quais você poderá observar todos os pontos possíveis de violação. Por exemplo, você pode decidir que, se o alarme do ponto atrás do galpão disparar, um membro de sua equipe deve ir imediatamente para a janela mais ao sul para dar uma olhada. Não importa qual dos dispositivos de alerta antecipado esteja ativado, uma das primeiras ações de resposta deve ser colocar seu atirador de longo alcance ou franco-atirador em posição, supondo que ele ou ela ainda não esteja lá. Eles devem relatar imediatamente ao atingirem sua posição e começar a informar a equipe sobre o que podem determinar sobre a ameaça. Mantenha-se em comunicação. É de vital importância que sua equipe tenha uma maneira de se manter ciente da situação. Fornecer a eles pequenos rádios de mão será extremamente benéfico. Quem quer que identifique a ameaça deve informar imediatamente a todos os membros da equipe para que as ações apropriadas possam ser tomadas. Se o alarme e a resposta subsequente alertarem que um ataque é realmente iminente ou em andamento, uma ação rápida e decisiva ainda pode salvar o dia. E lembre-se, esteja sempre preparado.